Não, pessoas que dizem, não, a Europa é que deve pagar o nosso subsídio de desemprego, colaborar nas pensões. Sabe que quando há uma dívida, e os advogados sentem isso muito bem, esta troika, é uma espécie dos advogados. Eu sou advogado e durante muitos anos não, mas um par de anos, eu seguia processos de dívida de um banco. Enfim, fiz aquilo para grande treino e tal. E a gente não olha para o devedor, nem quer saber do devedor. Põe a ação, depois vai penhorar os bens e o devedor... Quer saldar a dívida. Trata da dívida na Caritas ou numa instituição de solidariedade social. E isto repete-se sempre. E isto é tanto mais intenso quanto maior desconfiança os credores tiverem sobre o devedor. Isto de pensar que alguém, como o João dizia, a solidariedade, com certeza, se tivéssemos um tremor de terra, umas inundações, como agora há nos Balcãs, etc., isso compreende-se. Agora, andámos a pedir dinheiro emprestado. A gente é que pediu dinheiro emprestado, não foi? Foi o Governo, o Ministro das Finanças, sei lá quem. Bom, gastámos o dinheirinho. Aumentámos pensões, aumentámos salários, demos subsídios aos velhos, aos novos, aos de meia idade e tal. E de repente a gente descobre que só tem 800 milhões na gaveta. Acha que há alguma contemplação para uma desfaçatez administrativa deste género? É que o nosso Estado não tem mecanismos de controle da despesa pública. Como é que foi possível nós criarmos estas PPPs todas? Estes SOPs todos? Estas obras que são orçamentadas por 100 e custam 500? Isto é possível só num Estado completamente abandalhado como o nosso. Não há órgão que fiscalize coisa nenhuma. Na Madeira endividaram-se, não sei lá porquê. E não tem visto melhorias por aí, professor? Não. Aonde? Agora com a Troika, ou seja, em 2010 dizia-me há pouco que já desejava que viesse alguém pôr ordem nisto, não é? Sim, para não chegarmos ao estado a que chegamos. Pronto, mas chegámos. E agora tem visto alguma melhoria ao nível desse tipo de controle ou não? Não se trata de saber se há melhoria. Para quem cá veio, o que é preciso é que nós estejamos debaixo da pata deles, para eles cobrarem. Porque isto de virem cá de 6 em 6 meses, vão telefonam se calhar 2 vezes por dia. Isto é uma fantasia, esta coisa do dia 17 de maio não tem pés nenhum na cabeça. Enquanto a gente dever dinheiro, eles não nos largam. E aquele caso de 1927, você vai ver que em 27 era como é agora. País que se encrava financeiramente tem que se lhe pôr a mão em cima. E isto é imperdoável. Isso fica para a próxima semana. Em relação ao Tratado Orçamental, porquê é que o professor Figueiredo Amaral diz que o Tratado Orçamental foi aprovado no ano passado, não é? Entrou em vigor no ano passado. Entrou em vigor no ano passado, já no meio da crise, com 4 países sob resgate, incluindo o Chipre, não é? Tenho a ideia que o Chipre já estava na altura também. Se não foi, estava quase. Que condiciona uma série de opções de cada país, não é? E porquê é que, na sua opinião, disse já mais que uma vez aqui neste programa, que não é execuível, que nós não vamos conseguir cumprir aquilo que assinamos? Dos compromissos que um país tem que cumprir no Tratado Orçamental, há basicamente 2. Um é em termos de déficit das contas públicas, outro é em termos de dívida pública. Déficit das contas públicas, um país não pode ter um déficit superior a 0,5% do PIB. O déficit para este efeito é o déficit estrutural, mas não vale a pena entrarmos nessa. E na sua opinião isso em Portugal vai acontecer quando? Isso é possível. Eu penso que o déficit de 0,5% do PIB não é uma coisa impossível em Portugal. Mas em que horizonte? Em que ano? 4, 5 anos, penso que será uma coisa desse género. Agora, que não é de certeza em 2 ou 3. O Medina está bem otimista. Sim, mas não... talvez não. Eu até posso admitir que levanta algumas dificuldades. Simplesmente não tem nada a ver com as outras dificuldades, que essas é que são, a meu ver, intransponíveis. Que é da dívida pública. Portanto, o que é que diz o Tratado Orçamental? Diz o seguinte: os países não devem ter uma dívida pública superior a 60% do PIB. Nós temos 120 e tal. 127, se não me engano. Depende de se considerar líquido. Vamos 120, o dobro, se quiser, um bocadinho mais. E um país que tenha mais que os 60% deve, no prazo de 20 anos, repor a dívida em 60%. O que significa que nós, em 20 anos, temos de reduzir em 60 e tal % a dívida
pública no PIB. Isso implica gerar excedentes orçamentais grandes, implica termos um crescimento económico sustentado, rápido, que não temos desde há tempo e por aí fora. E, portanto, podem-se fazer cálculos facilmente de dizer que é praticamente impossível cumprir isso. Obrigar um excedente orçamental tal que nós nunca tivemos no passado e de forma sustentada durante 20 anos. Portanto, logo à partida aceitamos regras que não vamos poder cumprir. Depois, há uma outra disposição... Nem com aquele grande otimismo sobre as exportações e a capacidade competitiva das empresas exportadoras. Pois, eu não acredito em capacidade competitiva quando não há investimento. Claro. Quer dizer, as exportações aumentaram, houve uma parte que foi a Galp, que foi a refinaria que aumentou, e outra parte, que é real, houve empresas que deixaram de vender para o mercado interno e que derivaram para o mercado externo. Isso foi real e verdadeiro. É a parte boa. Simplesmente isso tem o seu limite, porque, claro, eles não podem produzir mais que a capacidade produtiva permite. Se tivesse havido, entretanto, muito investimento em setores exportadores, até as exportações podiam crescer muito. Mas não tem havido. O investimento teve alguma animação já no final do ano passado, mas vai demorar tempo até o investimento ser suficiente. Portanto, não vamos esperar que a capacidade produtiva existente nas exportações permita um crescimento muito rápido. Portanto, não vamos ter um crescimento muito rápido. Mas mesmo supondo que o crescimento era para aí de 2% ao ano, que já seria muito bom, mesmo assim obrigava-nos a excedentes orçamentais de tal ordem que são, na prática, inexecuíveis. Ora bem, mas qual é o problema de não cumprir? O problema de não cumprir é o seguinte, é que o Tratado Orçamental também diz que enquanto o país estiver nesta situação, é obrigado a estabelecer aquilo que eles chamam uma parceria com as autoridades comunitárias, para as autoridades comunitárias dizerem o que é que a gente tem que fazer em termos de melhorar a competitividade da economia. É a pata em cima que falava... Nunca tivemos tão pouca soberania como agora, nem sequer durante o domínio filipino. Nem sequer durante o domínio feminino. E, portanto, como é que na sua opinião isso se vai traduzir? Diga? Como é que, na sua opinião, isso se vai traduzir? Então, essa parceria, não é? Essa parceria ou pata em cima? A parceria vai ser a Comissão Europeia dizer assim, agora vocês fazem o favor, alteram as leis laborais assim, fazem assado nos tribunais, fazem cozido nas freguesias, fazem não sei o quê. E, portanto, aquilo que é o programa da Troika vai ser o objeto dessa parceria. Papel e outro não. Eu costumo exagerar, vou exagerar. Então, não há programa de governo nenhum. Não eu pode haver penso que não, por isso é que eu acho que esta situação é dramática, por isso é que eu escrevi o livro, senão não teria escrito. Porque eu acho que as pessoas não sabem bem em que é que estamos metidos neste momento. E, portanto... E antecipa isso com que horizonte? Durante quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, como eu não acredito que vai ser em 20 anos. Depois de vou ficar preocupado que eu começo a ver... Começar a engrenar. Como eu não acredito que a gente vai... Será que ainda vai ser no meu tempo? No meu já não vai ser. Não, o meu também. E, portanto, o meu descanso é esse. Eu pergunto se ainda vai ser no meu. Eu costumo exagerar um bocado, é evidente que não vai ser assim. Portanto, estou a exagerar, mas para dar uma ideia, se a Troika achasse... A Troika não é Troika, agora será a Comissão Europeia. Uma coisa qualquer. O Fundo Internacional, entretanto, desaparece. Mas se a Comissão Europeia achasse, por exemplo, que era bom para a competitividade em Portugal, que não se falasse português, falasse inglês, éramos todos obrigados a falar inglês. Estou a exagerar, é evidente. Mas vão ser coisas desse tipo. E, de facto, como nós somos um país que se assume como não cumpridor, na medida que assinamos o Tratado Orçamental, estamos a assumir como não cumpridor porque não podemos cumprir. Está automaticamente um país subjugado, um protetorado de facto. Não, e, portanto, eu penso que isto... Eu julgo que o Presidente da República terá um bocado, quando ainda a insistência do pacto, é um pouco tendo do consenso, tendo isto em conta, até porque ele próprio fez umas contas, como sabe. E, portanto, agora eu acho que não há solução para isto. Porque o Tratado Orçamental não tem qualquer escapatória. Algumas pessoas dizem, mas como há outros países que não vão cumprir, a França, isto, etc. Portanto, não há grande problema. Vai haver problema, porque a Alemanha investiu muito em termos políticos. Foi ela que pressionou a existência do Tratado Orçamental e investiu muito em termos políticos nisso e não vai abandonar a presa. É claro que a França até pode vir a ser dispensada. Portugal não vai ser, de certeza, não. Professor Medina, estamos a chegar ao fim do nosso programa de hoje, não é? Prosseguimos na próxima semana. Diga-me só, perante este cenário, que durará, na melhor das hipóteses, 20 anos, aqui nas vossas contas, que futuro é que antecipa para os nossos filhos e para os nossos netos?
Eu não sou capaz de, sem causar escândalo, fazer antecipações. Porque, de facto, nós chegamos a um estado de endividamento, de abandalhamento do Estado. A administração pública está a cair aceleradamente. É outro, não sei, é um dos receios que eu tenho. E há um dos elementos importantes, vai estar da independência e da soberania. As dívidas que por toda a parte existem dos municípios, das empresas públicas, dos SWOP, nem se sabe ao certo. Ninguém comanda as finanças gerais do país. O setor bancário tem algumas dificuldades. Portanto, o envolvimento desta situação é um envolvimento em que, para mim, o melhor que nos poderia acontecer, para escândalo do professor Ferreira do Amaral, era nós arranjarmos os tutores, assim, bons amigos, que tivessem boas maneiras, que viessem aqui escolher as menos más das medidas, as menos pesadas das medidas durante um tempo longo. Não acredito que entregue a nós, como a gente vê por estas eleições e estes programas de governo e estas outras fantochadas que aparecem e que a gente encontre o caminho de uma solução para o país. Vejo mesmo com muito medo os próximos 5, 10 anos da vida política, financeira e económica do país. Subscreve? Não, inteiramente, porque eu acho que... Ele acha que não aparece entre... Eu acho que com os instrumentos disponíveis no país, quer seja acionados por portugueses, quer seja por tais tutores, não é possível resolver o problema. Para o país fazer aquilo que precisa de fazer, tem que ter instrumentos de atuação que neste momento não tem, que os perdeu. E, portanto, por isso é que eu... Vamos deixar para o próximo programa, professor Ferreira do Amaral, algumas das suas propostas para tentar eu também pendo a crer, mitigar ou eu também resolver pendo o a crer que uma boa solução seria a saída do euro. O que é que, se me assusto com um panorama, com o outro também me assusto muito. Então vai ser interessante voltarmos aqui a encontrar-nos na próxima... Em 7 dias pode ser que isto melhore. Na próxima semana será o programa pós-eleições europeias. Eu estou ansioso. Está sempre alguma coisa a acontecer. Estou ansioso por saber os resultados. Nem durmo. Professor Medina, professor Ferreira do Amaral, muito obrigado. Olhos nos olhos, regressa na próxima segunda-feira. Boa noite. Muito obrigado.